Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui, mais um vídeo no nosso canal. E lógico, né, vamos continuar aquele papo sobre REURB, isso mesmo, né, sobre regularização fundiária, pessoal. Né? Já abordamos aqui a 13465, já abordamos aqui o artigo 35, 36, falamos um pouquinho dos marcos legais, a gente vai continuar esse nosso papo aqui, né, sobre REURB, né, sobre essa importante ferramenta que nós entendemos que se a gente não tem nas produções habitacionais, se a gente não está conseguindo atender o déficit habitacional, vamos então, de uma certa forma, consolidar o existente da forma correta, né, e tentar resolver o problema urbanístico, social, ambiental e jurídico dessas áreas, beleza? E hoje, galera, o nosso papo aqui é sobre planta de perímetro, isso mesmo, ela está dentro do artigo 35, né, ela é muito importante essa planta. Hoje eu queria dar aqui algumas dicas para vocês, né, que está começando a trabalhar nessa área, e vai começar a produzir as peças técnicas, né? Então hoje o papo aqui é sobre planta de perímetro, beleza? Mas antes, lógico, fazer meu convite para você fazer inscrição no canal, curtir, compartilhar, fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo possa chegar cada vez mais profissionais da nossa área. E para quem tem Instagram, quiser me seguir lá, @Jonathan_professor, beleza? E para quem quer se qualificar, se liga que ano que vem tem curso pesado, prático aí da REURB, então acesse depois lá, www.interativaportal.com.br e se liga nas novidades, beleza? Então vamos lá, pessoal, quem que é essa planta de perímetro que o artigo traz, o artigo 35 traz, que a 13465 traz, pessoal? Nada mais é que aquela nossa antiga planta, né, de retificação de área, né, aquela planta de retificação de matrícula, pessoal, isso mesmo. Então, é a planta no qual eu vou delimitar o meu perímetro de trabalho, eu vou estar delimitando, então, o meu perímetro da ocupação que vai ser regularizada. Né? Esta é a planta 02, porque a planta 01, nossa, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? É o levantamento topográfico. Então, eu tenho o levantamento topográfico, beleza, georreferenciado, cadastrar com todos os elementos e informações, e agora eu, engenheiro e eu, arquiteto, vou delimitar exatamente o perímetro que eu vou trabalhar. Pessoal, se liga, não necessariamente o meu levantamento topográfico é meu perímetro de trabalho, tá? Porque muitas vezes a gente dá, inclusive, um offset de áreas maiores ao redor, tá certo? E depois eu venho fazer o meu perímetro exato de trabalho, tá? Então, já tá por onde eu começo esse rolê. Primeiro, identificando sua área, né? Identifique se é uma área pública, se ela é uma área particular, se é uma área rural. Então, você precisa fazer uma identificação preliminar da sua área, pessoal. E aí, cada município vai ter uma ferramenta, vai ter uma estratégia para isso, tá? Então, você consegue, de repente, ver em cada município que você vai atuar, se você tem um histórico dessa área. O próprio Google, aí nesse caso, como consulta e início de trabalho preliminar, eles servem também para a gente tentar investigar. Tá? Você vai olhar uma gleba lá, você vai ver se ela está bem no centro urbano, se ela é mais rural, você consegue criar uma linha, né, de raciocínio disso, beleza? Feito isso, pessoal, eu tenho que fazer a pesquisa de cartório, galera. Eu tenho que pedir as matrículas, tá? Então, eu tenho que pedir as matrículas. E aí, pessoal, que começa o nosso rolê, tá? De uma certa forma, eu tenho que criar elementos para o cartório conseguir identificar aquela matrícula se eu não tiver. Tá? Se for uma área pública, por exemplo, né, uma praça, um EPC, um EPU, vai na prefeitura, tenta ver qual loteamento foi aprovado, né, em que loteamento essa área estava pertencendo, se o município abriu matrícula, se abriu uma certidão, né, por meio dessas informações eu consigo. Tá? Então, de qualquer jeito, eu vou pedir para o cartório vai me mandar sim ou não. Lembre-se, galera, o Brasil é uma desgraceira de registro imobiliário, né? Lembra que eu falei para vocês que o problema de ocupação de terras começou em 22 de abril de 1500? Então, até hoje a gente não resolveu esse rolê. Então, a gente tem, sim, áreas, por exemplo, que não tem matrícula aberta, que pode ter só uma certidão, né? Que não tem elementos gráficos para desenho, não tem georreferenciamento, pode esquecer que não vai acontecer. Você vai encontrar muitas vezes que o perímetro é assim, parte de um ponto 1 até a bananeira, até o riacho tal, né? E aí o técnico fica naquele rolê desesperado de como desenhar, porque não fecha, né? Mas o processo inicial é isso, tentar identificar preliminarmente essa área, fazer as consultas no cartório, porque quando eu tenho a matrícula ocupada, na teoria eu tenho que ter os meus confrontantes, né? Porque eu tenho que desenhar a matrícula ocupada e os confrontantes, né? Eu gosto muito dos termos confiantes e confrontantes.
eu tenho que identificar todos eles. Por quê, pessoal? A lei é muito clara nesse processo, e aí eu acho que foi uma das grandes sacadas que a 3465 trouxe, que é o seguinte, ela fala assim, você tem que notificar os proprietários envolvidos no processo de regularização fundiária, ou seja, os confinantes e os confrontantes. E aí eu tenho que notificar no endereço da matrícula. E aí começa uma sacada interessante, né? E a gente, inclusive, discutiu muito isso com o Ministério Público, esse entendimento, né? Endereço da matrícula. Se o cara não atualizou a matrícula, não mudou o endereço, vai seguir o jogo. Então, muito cuidado nesse processo. Por quê, pessoal? É neste momento que eu estou desenhando, basicamente, o perímetro que está ocupado. E se eu tiver atingido matrículas, eu tenho que desenhar esse mosaico. Matrícula existente, matrícula sobreposta e áreas ocupadas. Então, é um desenho, pessoal, bem delicado para ser feito, tá? Então, muito cuidado nesse momento, porque as informações não são boas de trabalho, a gente quer de projeto, não são boas de desenho, hein? Não tem elementos de referenciado. Muitas vezes você vai desenhar a matrícula, não vai dar a metragem, né? Então, eu sempre vou falar isso para vocês. Invista mais um tempo na planta de perímetro. Por quê? Olha só, eu vou notificar. Passado 30 dias das notificações comprovadas, já era oficial, AR e tudo mais, não houve manifestação de nenhuma das partes envolvidas, é o assente tácito, certo? É uma concordância automática. Segue o jogo. Se porventura a minha ocupação estiver pegando uma área pública, se a minha ocupação estiver pegando uma área privada, e esse privado não se manifestou no processo, o cartório vai retirar essa área da matrícula dele. Olha a seriedade do negócio. Então, ele não deixa de ser... Ela é um misto de planta de retificação com o processo de capião. Então, eu uso o capim dessas áreas. E lá na frente eu vou parcelar e vou titular em nome de outros proprietários, né? Então, olha a seriedade que é montar a planta de perímetro, pessoal. Então, lembre-se sempre, né? Algumas dicas para vocês. Então, identifique a área, faça a pesquisa no cartório. Já porque eu tenho 3 cartórios. Faça as pesquisas nos 3 cartórios, sane todas essas dúvidas, publique no Diário Oficial os confrontantes, publique no Diário Oficial os confinantes, certo? Se for uma área pública, vai lá no loteamento passado, vê se está confrontando com o perímetro. E, galera, não se assuste. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a ocupação ela vai avançar outras matrículas. Não tente achar que a matrícula que você tem é exatamente igual à ocupação. Não vai ter. Por isso que você tem que desenhar todos os elementos gráficos. Então, é uma planta que a gente tem um cuidado triplicado de informações, que é por meio dela, tá certo, que a gente vai trabalhar. Então, lembre-se sempre deste cuidado e de buscar as informações do cartório e de desenhar todas as matrículas envolvidas. Então, não se assuste se a matrícula avançar, mas se ela avançar, eu preciso saber que matrícula que ela está avançando, que matrícula está sobrepondo, tá certo? E aí a gente precisa desenhar e calcular matrícula do confrontante, o meu confinante ocupou tantos metros quadrados, desenhar, achurar, fazer uma peça técnica sobre isso, beleza? Então, se ligue na planta de perímetro, é uma das peças, na minha opinião, mais importantes do processo da REURB, que é realmente que trouxe esse avanço, por dar um período, 30 dias aí para ter uma ação tácita e continuar o processo. Não necessariamente eu preciso ter a anuência na planta, mas eu não posso ter o processo de impugnação. E para isso eu tenho que aguardar 30 dias, pessoal, das publicações. Jonathan, fiz minha planta de perímetro, achei os confrontantes, tinha matrícula, legal, endereço, mandei lá para publicação, passou 30 dias, entre esse período o cartório achou mais uma matrícula que fez, pegou mais um pedacinho, para o processo, publica novamente. Publica novamente esse pedaço, essa matrícula aqui. Lembre-se que eu vou tirar em algum momento a área de alguém e passar para outras pessoas no formato de titulação. Então eu prefiro investir mais tempo aqui para depois lá na frente a gente não ter uma dor de cabeça ou uma impugnação que realmente prejudique todo o processo da REURB. Beleza, pessoal? Então, se liga na planta de perímetro, se liga nesse cuidado. E se você quiser mais dicas, mais informações de como montar a planta, comenta aqui, mas se liga que vem curso prático da Interativa sobre planta de perímetro. Tá? Aí você vai acessar lá o www.interativaportal.com.br, beleza? Se você não conhecia a planta de perímetro, ou se você tem mais dicas, comenta pra gente aqui no canal, faça enriquecer, faça o que a gente mais gosta. Compartilhar
conhecimento. Beleza? Eu sou o professor Jonathan, fico com vocês aqui. Espero vocês no próximo sábado, às 10 horas. Beleza? Valeu, pessoal!